como estão? Tudo bem? Espero que sim. Olha só, o canal estava pausado e eu resolvi postar um vídeo, quase que um dever cívico, né? Sobre pele da censura. É assim que eu vejo. E ali eu fiz algumas dicas de leituras e mostrei algumas edições, mas mencionei que alguns livros eu comprei apenas pela beleza e que preferia ler apenas pelo meio digital. Fiz pelo meio digital, pelo meio eletrônico, digital gratuito, por assim dizer, mas pela beleza e por serem obras que eu gosto bastante, resolvi tê-las no meio físico e ali mostrei algumas edições. Gente, o que eu quero dizer é necessário fazer este complemento àquele vídeo. Infelizmente eu postei, né? E precisa de um complemento, então terei que fazê-lo. É dizer o seguinte: eu não indico aqui a compra de determinados produtos do livro enquanto produto, não. Eu indico a leitura, eu indico o conteúdo. Eu venho dando mais atenção há muito tempo à leitura em meio eletrônico, no meio digital gratuito preferencialmente, mas às vezes uma obra até que eu já li eu compro no meio físico porque tem aquela paixão por aquela obra específica e quero tê-la em uma edição caprichada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com isso aqui. Eu mostrei este livro, né? Ali eu falei, olha, comprei pela beleza, é uma obra que foi muito relevante na minha formação como leitor, como ser humano, mas não recomendo, leiam no meio digital, e não falei mais nada a respeito. Fica parecendo que eu estou fazendo divulgação de compra de obras, né, específicas. Não, leiam Admirável Mundo Novo, quem não leu, mas não precisa comprar determinado produto específico. E no caso desta edição especial, vou dizer uma coisa: passem longe, não comprem esta edição aqui, procurem outra, qual eu não sei, façam uma pesquisa, leiam no meio eletrônico, mas se não quiserem, tem gente que não consegue ler no meio eletrônico, então façam uma pesquisa e procure algo melhor do seu agrado. Por que eu venho aqui para dizer não compre este livro? Porque ficou parecendo que eu fiz uma propaganda. Não, não fiz propaganda desta edição específica, porque ela traz um adendo horrível que compromete toda a obra. E aqui neste vídeo eu vou ter que falar sobre isso, que eu não estou fazendo propaganda desta edição específica, e se eu puder fazer uma propaganda, é uma propaganda na verdade contrária, dizendo não comprem esta edição especial, procurem outra, porque eu vou mencionar aqui para quem tiver interesse de uma forma mais ampla, para ficar claro de que eu não estou cometendo injustiça contra esta editora Biblioteca Azul, Editora Globo. Pois é, queria deixar aqui pausado mais tempo, só que cometi, se não for um deslize, né, eu tinha que me manifestar sobre aquele pele da censura e ficou esse vácuo. Agora tenho que voltar aqui novamente para complementar aquele vídeo anterior, mesmo querendo manter este canal pausado. Ficará o vídeo um pouquinho longo, mas eu espero que vocês aproveitem as ideias que ali são compartilhadas. Aqui é um canal minúsculo, talvez nunca cresça realmente, mas as poucas pessoas que estão aqui acabam de certa forma exigindo de mim honestidade intelectual. E por isso eu faço este vídeo complemento ao anterior sobre comprar livros físicos, porque devemos evitar algumas publicações e porque eu me arrependi de ter comprado esta edição física. Vamos seguir adiante, onde eu explico melhor. Abraço e até a próxima. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social boat, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, gravando novamente aqui fora. Eu sei que aqui fora é um pouco chato porque tem barulho, muito barulho de cachorro latindo, às vezes até o vento, quando está muito forte, é um pouco desagradável, mas para gravar dentro de casa em alguns horários, e aí está o motivo
e porque às vezes eu gravo aqui fora. Não é porque eu acho bacana, bucólico, não. Eu prefiro gravar dentro de casa. Só que dependendo do horário, se eu ficar falando sozinho em voz alta, né, uma voz moderada que dê para sair aqui no vídeo, dentro de meu mini home office, vai acabar ecoando pela casa e perturbando um pouco as pessoas que estão dormindo a essa hora. Então, por isso, eu costumo gravar aqui às vezes. É bom que muda um pouco de cenário, né? Mas vamos lá, fumar aqui um pouquinho enquanto a gente conversa para bater esse papo. E então, vamos lá. Olha só, em meu blog eu tenho resenhado O Homem Invisível, de H.G. Wells. Eu aproveitei a ler na ocasião e ainda citei alguns aspectos dos demais romances que estão nesse box, como A Máquina do Tempo e A Guerra do Mundo, dos Mundos, né? Guerra dos Mundos. Deixarei o link aqui na descrição para quem tiver interesse em conhecer um pouco desta resenha. Para quem gosta de quadrinhos também é uma boa, porque eu mencionei ali um pouco sobre o Homem Invisível na visão do Alan Moore, né? Fiz essa comparação dentro da Liga Extraordinária. Aqui com isso eu quero destacar e vou abordar, né, um pouco desta edição de Admirável Mundo Novo, o porquê está se tornando tão desagradável, cara, comprar livros impressos, porque sempre tem alguma surpresa ali desagradável, muito bem escondida dentro do livro adquirido. Vamos falar então de Wells. Bem, dentro destes 3 romances, retiramos algo em comum, seu aspecto fabianista. Cachorro latindo ao fundo, sinto muito. Wells faleceu advogando valores do socialismo fabiano e uma pauta globalista embrionária, mundo sem fronteiras, primazia da tutela de uma elite iluminada sobre nós, o povarel, essas coisas todas de um bom socialista. Os editores destes livros fizeram questão de destacar os ideais feministas e socialistas do autor, ou seja, Wells seria puro amor, puro, puríssimo amor. Aqui em A Máquina, onde é que está? Tá aqui, A Máquina do Tempo, por exemplo. Os editores ressaltam que na civilização mostrada neste romance, aquele futuro, né, ano 800 mil e alguma coisa, ou seja, um futuro bem distante, os Eloi, a raça Eloi, habitam na superfície e os Morlocks habitam nos subterrâneos, escravizados para manter a vida boa dos de cima. E isso constituiria, aqui eu abro aspas, de acordo com os editores, uma feroz crítica à sociedade industrial da época do autor, pois fora inspirado em Marx e era um conhecido defensor de ideais socialistas. Também abro aspas, porque estas são as exatas palavras dos editores aqui. Mas veja bem, quando esta novela foi escrita, publicada em 1895, sequer havia regime de mercado como hoje. Além disso, Wells morreu em 1946 e não testemunhou a abertura dos arquivos de Moscou, os números dos expurgos de Mao e Pol Pot, e sequer chegou, né, a saber do Holodomor, encoberto por anos a fio, inclusive pela grande mídia mainstream, como vemos, por exemplo, no filme A Sombra de Stalin, um filme baseado em uma história real e em personagens reais. Eu acho muito perigoso quando a esquerda festiva, né, utiliza figuras do passado para enaltecer ideologias macabras. Aliás, eu penso que atualmente A Máquina do Tempo, este romance aqui, representaria bem o comunismo. Os Morlocks, cidadãos comuns, ralando por migalhas para manter os Eloi, políticos, burocratas, altos servidores públicos e amigos do partido. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Pronto, eu acho que assim fica um pouquinho melhor. De qualquer forma, não há sistema de exploração neste romance. Veja bem, de acordo com o viajante do tempo aqui, a sociedade evoluiu em paz durante eras. Os ricos, diz Wells, pela boca do viajante do tempo, os ricos, enfim, seguros com suas riquezas e confortos, e os trabalhadores seguros com suas vidas e trabalhos. Palavras do El, palavras do viajante no tempo. Só que num dado momento esse sistema ele deu tilt. Isso não é bem explicado como esse regime deu tilt, mas fica uma vaga ideia. O que teria ocorrido? É que a aristocracia se entregou cada vez mais a atividades meramente frívolas e emburreceram. E os operários proprietários de todo o maquinário, ou seja, veja bem, eles eram proprietários de todo o maquinário, no subsolo passaram a supri-los em troca de alimentos. Ocorre que a carne passou a rarear e apenas os Elóis
eram frugívoros, os Morlocks não. Logo, o hábito ancestral de canibalismo retornou. E os Eloi mais fracos passaram a ser caçados durante a noite. O viajante chega a enxergá-los como um rebanho que pasta feliz durante as manhãs para, sem advertência, servir de alimento à raça mais forte, justamente os Morlocks, visto pelos editores dessas obras como as vítimas da sociedade naquele possível futuro. E é o que eu me pergunto, fica me parecendo que editores, às vezes, leram um livro diferente. Curiosamente, eles destacam muito os ideais socialistas de Wells, mas esquecem o fabianismo. Wells gozou de bastante prestígio ainda vivo e logo se inclinou aos ideais fabianistas, integrando a elite intelectual por trás da sociedade fabiana. Pobres e classe média não deveriam existir, senão para ser direcionados pela nata intelectual e econômica, da qual Wells faria e fazia parte. Fabianistas célebres defenderam publicamente genocídios de raças inferiores e pessoas inadequadas, a exemplo do Bernard Shaw, amigo de Wells. Shaw, socialista fanático, defendeu a criação de gases letais que facilitassem a execução de homossexuais, negros, ciganos e povos subdesenvolvidos. Isso abertamente. Wells era mais discreto, até mesmo em suas obras ele era discreto, mas deixava transparecer um pouquinho desses ideais. Aqui, por exemplo, neste romance, A Guerra dos Mundos, aliás, um livro muito bacana, ele narra a extinção de bisões e dodôs causadas por nós, pessoinhas más, né? O autor cita a dizimação de aborígenes tasmanianos. Eu até marquei isso aqui, é logo no início do volume. Ele cita isso da seguinte forma: os tasmanianos, apesar de sua aparência humana, foram varridos da face da terra em uma guerra de extermínio empreendida por imigrantes europeus, blá, blá, blá. Veja bem, apesar de sua aparência humana. Foi um erro na tradução? Não, eu fui em busca do texto original em inglês. Encontrei isso aqui realmente desta forma: in spite of the human likeness. Pois é, era assim que o Wells pensava. O que eu gostava nesse tipo de socialista raiz é que não havia floreio. Eles deixavam claro suas ideias macabras, seus ideais macabros. Além de a conspiração aberta de Wells, também há manifestações gravadas em vídeo por aí, para que cada um retire as suas conclusões. Seus ideais nunca foram por amor ao próximo, mas sim implantação de governo global, a nos conduzir com a mão de ferro. Era isso que defendia H.G. Wells e seus amigos da sociedade fabiana socialista. Causa estranheza, quase sempre, como editores e as pessoas que lhe façam vezes, porém, tanto a apresentação de algumas obras. Isso chega a desestimular muito a compra. Como eu falei aqui em Bernard Shaw, outro exemplo similar eu vejo aqui em Admirável Mundo Novo, essa edição linda da Biblioteca Azul, editora Globo. Essa edição é realmente linda, né? Até o corte, eu não sei se sai bem no vídeo, deixa eu colocar um pouquinho de flash. Olha só, até o corte é prateado. Esta obra aqui, tá vendo só o corte das páginas? Edição realmente muito linda, cara. Eu falei dessa edição aqui anteriormente. Destaquei que eu a comprei pela beleza, mesmo havendo lido Huxley aqui no meio digital gratuito, aqui no Kobo. Naquela ocasião, quando eu mencionei a compra desta obra, eu destaquei que eu até me arrependi de tê-la comprado, embora sem entrar em detalhes, pois não era o momento adequado nem a intenção daquele vídeo na época. Mas vamos lá continuando. Do que se trata Admirável Mundo Novo, para quem a desconhece? Essencialmente, Admirável Mundo Novo nos dá uma realidade onde a coletividade, o poderio estatal se sobrepôs totalmente sobre quaisquer resquícios de liberdade individual e instituições tradicionais. Inclusive, realizações culturais eruditas foram banidas, assim como o conceito de família, onde crianças, seres humanos, são produzidos pelo Estado e por ele educadas e erotizadas, aliás, desde cedo. O estímulo à promiscuidade e à erotização é justamente para não se gerar com facilidade vínculos afetivos. O vilão aqui de Admirável Mundo Novo, deste meio social imaginado por Huxley, ele conhece a Bíblia e conhece Shakespeare. No caso, se trata do selvagem John, que seria, entre aspas, né, o vilão da trama, porque é um grande opositor a esse coletivismo, esse poderio estatal no auge
de sua selvageria, que nada mais é do que a liberdade, o exercício da liberdade individual. Os nomes dos cidadãos aqui, eles são confeccionados em homenagem aos líderes inspiradores deste sombrio novo mundo, onde impera a tecno-ditadura. A exemplo de Lenina, corruptela direta para Lenin, líder soviético, e Bernard Marx. Marx não pede demais explicações, eu acredito, né? Mas Bernard é uma referência direta a Bernard Shaw, mencionado por mim aqui anteriormente no início deste vídeo. Um socialista ardente, como a Wikipedia o define, amigo de longa data de H.G. Wells. Eles foram muito amigos, tiveram um vínculo de amizade muito grande em razão de compartilharem os mesmos ideais. Aqui mesmo também no YouTube você pode encontrar entrevista com Huxley, onde ele expõe seu temor com o avanço de ideais socialistas. Mas o curioso é que ao final deste livro encontramos um texto, no mínimo, esquisito. Vamos lá. Convidaram aqui o Samir Machado de Machado, que, salvo engano, é um escritor e designer brasileiro, para escrever este artigo, considero um artigo, sobre a evolução, né, da publicação de Admirável Mundo Novo aqui entre nós, como foi a ideia, como Érico Veríssimo esteve envolvido, como isso foi pensado, como as obras de Huxley foram chegando aqui entre nós. E é interessante porque é um texto meramente jornalístico, é um artigo sobre a história da publicação de Huxley em nosso país. Só que aqui no final, o Samir Machado, ele expõe seu juízo de valor sobre a obra de Huxley. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara está falando do mesmo Admirável Mundo Novo que eu li, porque não é possível. Ele diz o seguinte aqui: Huxley imaginou um futuro em que o senso de coletividade, sobretudo os proporcionados pela sensação de pertencimento a uma família ou religião, foi substituído pelo individualismo consumista do Fordismo. Não previu que quase um século depois, aqueles que mais dizem querer proteger esses mesmos valores familiares e religiosos sejam, por mais contraditório que pareça, justamente os que mais busquem abraçar o individualismo liberal, a sanitização eugenista e o consumismo descartável do capitalismo. Meu Deus, é assim, ele leu outro livro. Só pode ser, na verdade, é o inverso. Esse libelo de Huxley, Admirável Mundo Novo, é pela liberdade individual perante o avanço do coletivismo e do poderio estatal sobre nossas vidas, sobre nossas liberdades individuais, religiosas, familiares, comunitárias. E aqui o cara aproveita no último parágrafo para destilar groselha socialista. Então fui atrás de saber um pouco sobre este autor, Machado de Machado, escritor e designer. O que é que este texto horroroso está fazendo aqui, se contrapondo, na verdade, justamente a todo o romance, a tudo que lemos. Samir Machado de Machado, até, a não ser que se trate de outro Samir Machado de Machado, é conhecido por escrever romances onde os vilões levam nomes, fazem homenagens a políticos da direita liberal conservadora. Por exemplo, assim ele precisou de um vilão em um de seus romances e ele o chamou de Conde Bolsonaro. Ele precisou de uma vilã que detestava seres humanos e optou por baronesa, em outro romance, a baronesa Van Hatten. É uma homenagem ao deputado do Sul, né, Van Hatten, extremamente liberal e um grande parlamentar. Para você ver onde está a ideologia do cara, né? O que é que ele considera liberdade e o que é que ele considera totalitarismo. É isso que chateia, cara. Você compra um livro de Huxley, um grande opositor ao avanço de pautas coletivistas, então convida um cara, um militante da esquerda, para escrever isso aqui e ao final pintar Huxley como um cara que era um grande entusiasta do coletivismo. Aqui mesmo no YouTube, felizmente, Huxley era vivo ainda para que se gravasse entrevistas com ele. Você encontra entrevista com Huxley, não precisa nem ler a sua obra, onde ele se mostra como um ardoroso, um ardente, né, para usar a definição da Wikipédia sobre Bernard Shaw como um socialista ardente. O Huxley seria um ardente opositor ao coletivismo. E aqui o cara coloca totalmente o oposto na conclusão deste romance. É algo assombroso, cara, dá vontade de parar de vez de comprar livros, a não ser livros que eu pude folhear antes para ver se não tinha porcaria encartada dentro,
Porque para ficar comprando esse tipo de coisa, onde a opinião dos editores e das pessoas convidadas não tem nada a ver, totalmente oposto do autor, ou no caso de Wells, não é oposto à ideia do autor, mas pinta o cara de algo que ele não é. Wells passa longe da ideia de um herói e sempre esteve mais para a ideia de um vilão. A grande verdade é essa. Enfim, acho interessante ter essas ponderações aqui, porque vai cansando, cara, vai cansando comprar estes livros às vezes, se nos depararmos com essas coisas. Acredito que qualquer dia eu vou fundar um sebo e vou vender 90% dos meus livros, porque eu estou cansando de ter estas porcarias encartadas nos livros que eu possuo. Vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até a próxima.